Saudações a todos! Espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde dentro do possível. Se você está a assistir ao meu vídeo pela primeira vez, peço-te que não assistas ainda a este vídeo, porque prefiro que você assista desde o início para você entender de forma sequencial sobre esse tema. Você sabe o que significa ser cristão? Mas para aqueles que têm acompanhado os meus videovlogs desde o início sobre esse tema, nos meus primeiros videovlogs, que foram divididos em parte 1 e em parte 2, enumerei 10 requisitos obrigatórios que a pessoa deve preencher na sua vida se quiser ser um cristão verdadeiro. E no requisito número 10, que é não seja polígamo nem polígama, que vimos no livro bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, eu disse que iria fazer esse vídeo à parte para explicar com mais pormenor esse requisito. O requisito, então, de não ser polígamo nem polígama. Então, espero que você já tenha aí consigo a sua Bíblia. Então, vamos começar por partes. Mas o que é mais engraçado nisso é que, de uma forma muito generalizada, as pessoas sabem que Deus não aceita relações polígamas. Mas, infelizmente, muitos homens e muitas mulheres ainda assim colocam-se nesses tipos de relações, justificando que, no passado, muitos servos de Deus também tiveram esses tipos de relações e, no entanto, continuaram a ser aceitos por Deus. Pois é, se você consegue pensar nessa questão só até aqui, de modo superficial, é caso para se perguntar sobre a veracidade do seu estado de cristão ou de cristã. Mas vamos lá analisar e interpretar isso tudo. E depois você próprio chegará à conclusão se essas justificações que as pessoas apresentam sobre serem polígamas, se estão aceitas ou não por Deus. Então, no início, os humanos em toda a terra eram só dois: Adão, o marido, e a Eva, a esposa. Até aí estamos de acordo, certo? Então, continuando. E depois o tempo foi passando e eles tiveram filhos. Inicialmente tiveram 2 rapazes, certo? O Caim e depois o Abel. Até aqui também estamos de acordo, certo? Muito bem. Então continuemos. Acontece que, se não tivessem mais filhos, como seria que a espécie humana iria continuar até o dia de hoje que você existe? No pior das hipóteses, é que a Eva teria que ter filho dos únicos 3 homens que existiam na Terra até então, que eram Adão, o marido, Caim, o filho mais velho, e Abel, o filho mais novo. Ou seja, os filhos teriam que engravidar a mãe deles, até porque o pai deles, o Adão, estava já a entrar na idade idosa, certo? Então, até aqui você conseguiu acompanhar o raciocínio? Conseguiu perceber? Continuando. Vamos então continuar com o raciocínio. Sendo assim, no caso específico de Adão e Eva, eles, digamos que de certo modo, foram obrigados, entre aspas, a terem mais filhos até que tivessem também meninas na família. E se você abrir a sua Bíblia agora, em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, você vai comprovar que Adão tornou-se pai de muitos filhos, ou seja, meninos que mais tarde se tornaram homens, e de muitas filhas, ou seja, meninas que mais tarde se tornaram mulheres. Até aqui, você conseguiu entender?
Tudo muito bem. Continuando. E agora, com quem você acha que esses filhos de Adão, portanto, esses filhos e essas filhas de Adão, com quem você acha que eles também tiveram os filhos deles? Com quem você acha? Não haveria nenhuma outra solução se eles não se cruzassem entre irmãos. Não é algo que Deus aceite, porque Deus não aceita mesmo. Mas por causa da situação especial que a humanidade apresentava, pois era muito pouca gente na altura, não havia nenhuma outra hipótese de os humanos se reproduzirem se eles não se reproduzissem entre irmãos. E assim foi permitindo que vários homens tivessem várias mulheres e vice-versa. E volto a repetir, não é que Deus aceite isso, mas ele foi apenas, entenda, não aceita, mas ele foi permitindo temporariamente, apenas devido ao número muito reduzido de humanos que havia na antiguidade, ok? Então, mais tarde, a humanidade foi aumentando em número. Depois, a partir daí, Deus foi progressivamente deixando de permitir alguns tipos de relações, até que chegou o ponto da humanidade que Deus não mais permitia relacionamentos amorosos entre irmãos nem entre primos diretos, ok? E mais tarde, com o passar do tempo, Deus deixou de permitir relacionamentos amorosos entre pessoas da mesma família, ok? Tudo bem? Então, continuando. E isso foi assim sucessivamente. Deus não permitiu, não mais, que pessoas da mesma família se relacionassem amorosamente. E assim sucessivamente até aos dias de hoje. É de notar que chegou um ponto da humanidade que Jesus chegou. E mais uma vez ele frisou esse ponto. Jesus não só frisou, como fez com que todas as pessoas que desejassem ser cristãos e que ainda, portanto, desejam ser cristãos verdadeiros, todas as pessoas que quisessem ter essa condição de cristãos verdadeiros, todas as pessoas sejam obrigadas a terem apenas um parceiro amoroso, ou seja, um homem só com uma mulher ou uma mulher só com um homem, ok? Que não seja parentesco direto nem indireto e que sejam obrigatoriamente de sexos opostos. E é esse modelo que Jesus instituiu que a humanidade segue até aos dias de hoje. É claro que alguns ainda teimam e tentam fazer disso uma alternativa. Por isso é que temos aí relações polígamas, relações homossexuais, etc, etc, que eu não queria muito tocar nesse ponto. Mas veja que Jesus instituiu relações do tipo de pessoas que não sejam familiares diretos nem familiares indiretos e que sejam obrigatoriamente de sexos opostos. E prova disso é que o seu pai, Deus, instituiu o casamento tendo como referência Adão e Eva, pessoas de sexo opostos. Ok? Continuando. Por essa razão, você pode abrir aí a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e depois também abra em Mateus, capítulo 5,
versículo 28. E você próprio vai comprovar que o próprio Jesus disse que se alguém já estiver num relacionamento amoroso e olhar para outra pessoa de modo indivíduo, já cometeu adultério. Repare bem que não é preciso que você vá lá tocar na pessoa, nem muito menos que você vá falar com a pessoa, seja o que for. Mas só o facto de você simplesmente olhar de modo indivíduo, você já pecou. Ou seja, olhar de modo indivíduo pode ser olhar para a pessoa à distância, ou numa foto, ou numa revista, ou pelo telemóvel, ou pelo computador, ou pelo tablet, ou por outro dispositivo qualquer eletrônico que te venha à mente. Ou se você desenhar o retrato da outra pessoa, ou se você tiver alguma coisa que te faça lembrar dessa pessoa, tudo isso é o equivalente de você estar a olhar para outra pessoa individualmente. Ou seja, você está a cometer adultério. Então, veja que essa questão de poligamia, isso não é uma opção, isso é uma obrigatoriedade. Que o próprio Jesus veio enfatizar quando esteve aqui na Terra que relações polígamas são relações que, se alguém tiver, não é digno de ser cristão. E em outras partes da Bíblia, se você pesquisar, Jesus diz até mesmo que essas pessoas que têm esses tipos de relacionamentos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, pessoas que não serão aceitas como cristãos verdadeiros. Ok? Muito bem. Então agora ficamos por aqui nesse vídeo voz. Obrigado por estarem aqui comigo. Ficamos por aqui. Então, se você não viu ainda o primeiro vídeo voz, assista, por favor, para você ver todas as explicações sobre este tema de forma sequencial, com todas as provas através da sua própria Bíblia, ok? Espero que todos vocês deem comentários, por favor, porque a intenção desse canal é que criemos aqui um ambiente de conversa sobre a Bíblia, para que todos nós possamos entender melhor a Bíblia e aplicar a Bíblia com mais assertividade na nossa vida e contribuir para sermos pessoas cada vez melhores e termos um mundo cada vez melhor. Obrigado por todos, mais uma vez. Passem todos bem e cumprimentos.